Glória, glória, glória a Deus. Glórias ao Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O primeiro livro dos Reis, capítulo 1. A velhice de Davi. Sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriam-no de roupas, porém não se aquecia. Então disseram-lhe os seus servos: busquem para o rei meu senhor uma moça virgem, que esteja perante o rei, e tome cuidado dele, e durma nos seus braços, para que o rei meu senhor se aqueça. E buscaram por todos os limites de Israel uma moça formosa, e acharam a Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. E era a moça sobremaneira formosa, e tomava cuidado do rei, e o servia, porém o rei não a conheceu. Então Adonias, filho de Agagite, se levantou dizendo: eu reinarei. E preparou carros, cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de parecer, e Agagite o tivera depois de Absalão. E tinha entendimento com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, os quais o ajudavam, seguindo a Adonias. Porém Zadoque, o sacerdote, Benaía, filho de Joiadá, Natã, o profeta, Simei, rei, e os valentes que Davi tinha, não estavam com Adonias. E matou Adonias ovelhas, vacas e animais cevados, junto à pedra de Zoelete, que está perto da fonte de Rogel. Convidou a todos os seus irmãos, os filhos do rei, e a todos os homens de Judá, servos do rei. Porém a Natã, o profeta, a Benaía, aos valentes, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Então falou Natã a Batseba, mãe de Salomão, dizendo: então falou o profeta Natã a Batseba, mãe de Salomão, dizendo: não ouviste que Adonias, filho de Agagite, reina, e que o nosso senhor Davi não o sabe? Vem, pois, agora, e deixa-me dar-te um conselho, para que salves a tua vida e a de Salomão, teu filho. Vai, apressa-te ao rei Davi e diz-lhe: não juraste tu, rei, senhor meu, a tua serva, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e se assentará no meu trono? Por que, pois, reina Adonias? Eis que, estando tu ainda aí falando com o rei, eu também. Glória a Deus. Eis que, estando tu ainda aí falando com o rei, eu também entrarei depois de ti, e confirmarei as tuas palavras. E foi Batseba ao rei no seu quarto, sendo que o rei era muito velho, e Abisag, a sunamita, servia ao rei. E Batseba inclinou a cabeça e prostrou perante o rei, o qual lhe disse: que tens? E ela lhe disse: Senhor meu, tu juraste à tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão, teu filho, reinará depois de mim,
e se assentará no meu trono. E agora eis que Adonias reina, e tu, ó rei, meu senhor, não o sabes. Ele matou vacas, animais cevados e ovelhas em abundância, e convidou a todos os filhos do rei, a Abiatar, o sacerdote, e a Joabe, general do exército, mas a teu servo Salomão não convidou. Porém, ó rei, meu senhor, os olhos de todo o Israel estão sobre ti, para que lhe declares quem se assentará sobre o trono do rei, meu senhor, depois dele. De outro modo sucederá que, quando o rei meu senhor dormir com seus pais, eu e Salomão meu filho seremos os culpados. E estando Batseba ainda falando com o rei, eis que entra o profeta Natã, e o fizeram saber ao rei, dizendo: eis aí está o profeta Natã. E entrou à presença do rei, e prostou-se diante dele com o rosto em terra. E disse Natã: ó rei, meu senhor, disseste tu: Adonias reinará depois de mim, e ele se assentará sobre o meu trono? Porque hoje desceu e matou vacas, animais cevados, ovelhas em abundância, e convidou a todos os filhos do rei e aos capitães do exército, a Abiatar, o sacerdote, e eis que estão comendo e bebendo perante ele, e dizem: viva o rei Adonias! Porém a mim, sendo eu teu servo, a Zadok, o sacerdote, a Benaia, filho de Joiadá, e a Salomão teu servo, não convidou. Foi feito isto da parte do rei, meu senhor? E não fizeste saber a teu servo quem se assentaria no trono do rei, meu senhor, depois dele? E respondeu o rei Davi e disse: chama-me a Batseba. E ela entrou à presença do rei e ficou em pé diante do rei. Então jurou o rei e disse: vive o Senhor Jeová, o qual remiu a minha alma de toda angústia, que, como te jurei pelo Senhor Deus de Israel, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e se assentará no meu trono, em meu lugar, assim o farei no dia de hoje. Então Batseba se inclinou com o rosto em terra, e se prostrou diante do rei e disse: viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. Davi constitui Salomão rei em seu lugar. E disse o rei Davi: chamai-me a Zadok, o sacerdote, a Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Joiadá. E eles entraram à presença do rei. E o rei lhes disse: tomai convosco os servos de vosso senhor, e fazei subir a meu filho Salomão na mula, que é minha, e levai-o a Giom. E Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali o ungiram rei sobre Israel. Repetindo: e Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali o ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão! Então subireis após ele, e virá, e se assentará no meu trono, e reinará em meu lugar, porque tenho ordenado que ele seja guia sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiadá, respondeu ao rei e disse: amém. Assim o diga o Senhor Deus do rei, meu senhor Davi.
como o Senhor Jeová foi com o rei, meu senhor Davi, assim o seja com Salomão, e faça que o seu trono seja maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Então desceu Sadoque, o sacerdote, Natã, o profeta, e Benaía, filho de Joiadá, os quereteus, os peleteus, e fizeram montar a Salomão na mula do rei Davi, e o levaram a Giom. E Sadoque, o sacerdote, tomou o vaso do azeite do tabernáculo, e ungiu a Salomão, e tocaram a trombeta, e todo o povo disse: Viva o rei Salomão! E todo o povo subiu após ele, tocando gaitas e manifestando grande alegria, de maneira que, com seu clamor, a terra tremeu. E o ouviu Adonias e todos os convidados que estavam com ele, que tinham acabado de comer. Também Joabe ouviu o sonido das trombetas e disse: Por que há tal ruído de cidade alvoroçada? Estando ele ainda falando, eis que vem Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote, e disse-lhe Adonias: Entra, porque és homem valente, e trarás boas novas. E respondeu Jonatas a Adonias: Certamente nosso senhor, rei Davi, constituiu rei a Salomão. E o rei enviou com ele a Sadoque, o sacerdote, a Natã, o profeta, a Benaía, filho de Joiadá, os quereteus e os peleteus, e os fizeram montar na mula do rei. E Sadoque, o sacerdote, e Natã, o profeta, o ungiram rei em Giom. Dali subiram alegres, e a cidade está alvoroçada. Este é o clamor que ouviste. E também Salomão está sentado no trono do reino. E também os servos do rei vieram abençoar a nosso Senhor, o rei Davi, dizendo: Faça a teu Deus que o nome de Salomão seja melhor do que o teu nome, e faça que o seu trono seja maior do que o teu trono. E o rei se inclinou no leito. Também disse o rei assim: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje tem dado quem se assente no meu trono, e que os meus olhos o vissem. Então estremeceram e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e cada um se foi ao seu caminho. Porém Adonias temeu a Salomão, e levantou-se, e foi, e apegou-se às pontas do altar. E fez-se saber a Salomão, dizendo: Eis que Adonias teme ao rei Salomão, porque eis que apegou-se às pontas do altar, dizendo: Jure-me hoje o rei Salomão, que não matará o seu servo à espada. E disse Salomão: Se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra. Se porém se achar nele maldade, morrerá. E mandou o rei Salomão, e o fizeram descer do altar. Então veio e prostrou-se perante o rei Salomão, que lhe disse: Vai para a tua casa. Conselho de Davi a Salomão. Capítulo 2. E aproximaram-se os dias da morte de Davi. Deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito
na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e para onde quer que fores, para que o Senhor Jeová confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca, disse o Senhor, te faltará sucessor ao trono de Israel. E também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos dois chefes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jeter, os quais matou. E em tempo de paz vingou o sangue derramado em tempo de guerra. E em tempo de paz vingou o sangue derramado em tempo de guerra. E pôs o sangue de guerra no cinto que tinha nos lombos e nos sapatos que trazia nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que seus cabelos brancos desçam à sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai, o gileadita, usarás de beneficência e estarão entre os que comem à tua mesa, porque assim se chegaram eles a mim, quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. E eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com maldição atroz no dia em que ia a Manaim. Porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu, pelo Senhor Jeová, lhe jurei, dizendo que o não mataria à espada. Mas agora não o tenhas por inculpável, pois és homem sábio e bem saberás o que lhes há de fazer, para que faças com que os seus cabelos brancos desçam à sepultura com sangue. A morte de Davi. E Davi dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E foram os dias que Davi reinou sobre Israel, 40 anos. 7 anos reinou em Hebrom, e em Jerusalém reinou 33 anos. Salomão reina, diz o título. E Salomão se assentou no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Então veio Adonias, filho de Agagite, falar com Batseba, mãe de Salomão, e disse: de paz é a tua vinda? Repetindo, então veio Adonias, filho de Agagite, falar com Batseba, mãe de Salomão, e disse ela: de paz é a tua vinda? E ele disse: é de paz. Então disse ele: uma palavra tenho que dizer-te. E ela disse: fala. Disse, pois, ele: bem sabes que o reino era meu, e todo Israel tinha posto a vista em mim, para que eu viesse a reinar. Contudo, o reino foi transferido e veio a ser de meu irmão, porque foi feito seu pelo Senhor Jeová. Assim que agora uma só petição te faço. Assim que agora uma só petição te faço, não a rejeites. E ela lhe disse: fala. E ele disse: peço-te que fales ao rei Salomão, porque ele não te rejeitará, que me dê por mulher a Abisag, a sunamita. E disse Batseba: bem, eu falarei por ti ao rei. Assim foi Batseba ao rei Salomão a falar-lhe por Adonias. E o rei se levantou a encontrar-se com ela e se inclinou
diante dela. Então se assentou no seu trono e fez por uma cadeira para sua mãe, e ela se assentou à sua direita. Então disse ela: só uma pequena petição te faço, não a rejeites. E o rei lhe disse: pede, minha mãe, porque não a negarei. E ela disse: dê-se Abisag a Sunamita a Adonias, teu irmão, por mulher. Então respondeu o rei Salomão e disse à sua mãe: e por que pedes a Abisag a Sunamita para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão mais velho. Para ele, digo, e também para Abiatar, sacerdote, e para Joabe, filho de Zeruia. E jurou o rei Salomão pelo Senhor Jeová, dizendo: assim Deus faça de mim o que quiser, se não falou Adonias esta palavra contra a sua vida. Agora, pois, vive o Senhor Jeová, que me confirmou e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e que me tem feito casa, como tinha falado, que hoje morrerá Adonias. E enviou o rei Salomão a Benaia, filho de Joiadá, o qual o feriu de modo que morreu. E a Abiatar, o sacerdote, disse o rei: vai para Anatote, para os teus campos, porque és homem digno de morte. Porém hoje não te matarei, porquanto levaste a arca do Senhor Deus diante de Davi meu pai, e porquanto foste aflito em tudo quanto meu pai foi aflito. Lançou, pois, Salomão fora a Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor Jeová, para cumprir a palavra do Senhor Jeová que tinha falado sobre a casa de Eli em Siló. A morte de Joabe e de Simei. E chegou a notícia até Joabe, porque Joabe tinha se desviado seguindo Adonias, ainda que não tinha se desviado seguindo a Absalão. E Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor Jeová e apegou-se às pontas do altar. E disseram ao rei Salomão que Joabe tinha fugido para o tabernáculo do Senhor Jeová e que estava junto ao altar. Então Salomão enviou Benaia, filho de Joiadá, dizendo: vai e mata-o. E foi Benaia ao tabernáculo do Senhor Jeová e lhe disse: assim diz o rei, sai daí. E disse ele: não, porém aqui morrerei. E Benaia tornou com a resposta ao rei, dizendo: assim Joabe me respondeu. E disse-lhe o rei: faze conforme ele disse, mata-o e sepulta-o, para que tires de mim e da casa de meu pai o sangue que Joabe sem causa derramou. Assim o Senhor fará recair o sangue dele sobre a sua cabeça, porque deu sobre 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada, sem que meu pai Davi o soubesse, a saber, a Abner, filho de Ner, chefe do exército de Israel, e Amasa, filho de Jeter, chefe do exército de Judá. Assim recairá o sangue destes sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça da sua descendência para sempre. Mas a Davi e à sua descendência, à sua casa e ao seu trono, dará o Senhor Jeová paz para todo sempre. E subiu Benaia, filho de Joiadá, o atacou e o matou, e foi sepultado em sua casa no deserto. E o rei pôs a Benaia, filho de Joiadá, em seu lugar sobre o exército,
e a Zadok, o sacerdote, pôs o rei em lugar de Abiatar. Depois mandou o rei chamar a Simei e disse-lhe: edifica-te uma casa em Jerusalém, habita aí, e daí não saias nem para uma nem para outra parte, porque há de ser que no dia em que saíres e passares o ribeiro de Cedron, de certo que sem dúvida morrerás, o teu sangue será sobre a tua cabeça. E Simei disse ao rei: boa é essa palavra, como tem falado o rei meu senhor, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Sucedeu, porém, que ao cabo de 3 anos, 2 servos de Simei fugiram para Aquis, filho de Maaca, rei de Gate. Então deram parte a Simei, dizendo: eis que teus servos estão em Gate. Então Simei se levantou, albardou o seu jumento e foi para Gate, ter com Aquis em busca de seus servos. Assim foi Simei e trouxe os seus servos de Gate, e disseram a Salomão como Simei fora de Jerusalém a Gate e já tinha voltado. Então o rei mandou chamar a Simei e disse-lhe: não te conjurei eu pelo Senhor Jeová e protestei contra ti, dizendo: no dia em que saíres para uma outra parte, sabe de certo que sem dúvida morrerás? E tu me disseste: boa é essa palavra que ouvi. Por que, pois, não guardaste o juramento do Senhor Jeová, nem a ordem que te dei? Disse mais o rei a Simei: bem sabes tu toda a maldade que o teu coração reconhece, que fizeste a Davi meu pai, pelo que o Senhor Jeová fez recair a tua maldade sobre a tua cabeça. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi será confirmado perante o Senhor Jeová para sempre. E o rei mandou a Benaia, filho de Joiadá, o qual saiu e o feriu, de modo que morreu. Assim foi confirmado o reino na mão de Salomão. Salomão se casa com a filha de Faraó. Capítulo 3. E Salomão se aparentou com Faraó, rei do Egito, e tomou a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa, a casa do Senhor Jeová, e a muralha de Jerusalém em redor. Somente que o povo sacrificava sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se havia edificado casa ao nome do Senhor Jeová. E Salomão amava ao Senhor Jeová, andando nos estatutos de Davi, seu pai. Somente nos altos se sacrificava e queimava incenso. E foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o altar maior. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. Salomão pede a Deus sabedoria, diz o título. E em Gibeão apareceu o Senhor Jeová a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: pede o que quiseres que te dê. E disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade, em justiça e em retidão de coração perante a tua face. E guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor Jeová, meu Deus,
Tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi meu pai. E eu sou apenas um menino pequeno, não sei como sair nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor Jeová, de que Salomão pedisse isso. E disse-lhe Deus: porquanto pediste isso, e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para discernires o que é justo, eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, de modo que não haverá um igual entre os reis por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. E acordou Salomão e percebeu que era sonho, e indo a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor Jeová, sacrificou holocausto, preparou sacrifícios pacíficos e fez um banquete a todos os seus servos. A sabedoria de Salomão, diz o título. Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa, e tive um filho morando com ela naquela casa. E aconteceu que, ao terceiro dia, depois do meu parto, teve um filho também, esta mulher. Estávamos juntas, nenhum estranho estava conosco na casa, somente nós duas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite, tirou o meu filho do meu lado, enquanto dormia a tua serva, e o deitou no seu seio. E a seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã, para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas, atentando pela manhã para ele, eis que não era meu filho, que eu havia tido. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho e teu o morto. Porém esta disse: não, por certo o morto é teu filho e meu filho o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: esta diz: este que vive é meu filho, e teu filho morto. E esta outra diz: não, por certo morto é teu filho e meu filho vivo. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. E trouxeram a espada diante do rei. E disse o rei: dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher, cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque as suas entranhas se lhe
enterneceram por seu filho e disse: Ah, Senhor meu, dá-lhe o menino vivo e de modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem teu, nem meu seja. Dividiu. Então respondeu o rei e disse: Dai a esta o menino vivo e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é sua mãe. E todo Israel ouviu o juízo que havia dado o rei e respeitou o rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Então o filho ficou com aquela mulher que disse que era para que não matasse, enquanto que a outra disse que era para dividir o filho. Esta ficou sem filho. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a tua vida e com todos os teus amigos e familiares, desde agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Há poder no sangue do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Paz seja convosco. Palavra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Filho de Maria, segundo a carne, e Filho do Deus Altíssimo, segundo o Espírito Santo. Com letras bem grandes, paz seja convosco. Glória a Deus. Amém, Senhor Jesus.